paz do Senhor, amados. Eu sou a missionária Conceição do canal Minha História de Superação. Quero trazer aqui uma mensagem para a nossa meditação sobre a diferença entre sonhos e revelações. Sabemos que sonho, muitas das vezes, são preocupações do dia a dia. Às vezes a gente vai dormir ansiosa, afadigada com algumas situações que possamos estar passando. Às vezes com a nossa alma aflita. E aí a gente tem sonhos, pesadelo. Só que a gente esquece. A gente sabe que sonhou, mas a gente não lembra detalhe por detalhe daquele sonho. E a revelação não. A revelação é diferente. Quando o Senhor nos dá a revelação sobre alguma coisa que vai acontecer, que está por vir, sobre as nossas vidas, sobre a vida de outra pessoa, a gente não esquece. A gente fica, se for uma revelação ruim, assim, de alguma tragédia, a gente fica abatida, triste, a gente fica preocupada. E aquelas imagens não saem da nossa mente. A gente lembra detalhes por detalhe. Então essa é uma diferença entre sonhos e revelações. Antes de eu sair para o campo, o missionário, o Senhor, Ele me deu uma revelação. 3 anos antes de a gente sair para o campo, o Senhor me deu uma revelação. Que nós chegávamos em um campo para fazer a obra de Deus. E naquela casa tinha muita senhora, anciã, com as vestes bem branquinhas, adorando o Senhor com aquele hino, Valor da Conquista, da cantora Célia Sakamoto. E enquanto a gente entrava, elas continuavam adorando. E nós ali entramos também e começamos a adorar o Senhor, junto com aquelas irmãs. E enquanto a gente estava adorando, veio uma serpente, uma cobra bem miudinha, e mordeu meu calcanhar, com muita fúria. E quando eu senti aquela dor, eu comecei a gritar dentro daquela casa, correndo de um lado para o outro, correndo com muita dor. E o meu esposo estava ali perto e tentando tirar aquela cobra, que ela estava grudada no meu pé, mordendo mesmo, com muita fúria. Meu esposo tentou me ajudar a tirar aquela cobra, mas ele não conseguiu. E eu me acordei, fui orar. Eu me acordei muito angustiado. Fui orar, apresentar nossas vidas nas mãos do Senhor. Eu não tinha nem noção que a gente ia ser enviado para o campo. Comecei a orar a Deus. Jejuei a favor da minha vida, da minha família, da vida dos meus filhos. Tá, e o tempo passou. Quando a gente foi enviado para o campo, que meu filho sofreu afogamento e foi a óbito, junto com os outros irmãos, no momento de angústia lá, o Senhor me fez lembrar daquela revelação. O que iria acontecer comigo? E era algo inevitável. O Senhor estava me preparando para me suportar aquela situação. E na verdade, quando aconteceu ali aquela tragédia, meu esposo tentou me ajudar, mas não conseguiu. Foi inevitável. Então existe coisa, amados, que acontece lá no mundo espiritual. O Senhor nos mostra o que já aconteceu lá no mundo espiritual. Eu orei muito, jejuei, clamei, chorei. Se porventura, se o inimigo estava armando alguma cilada, alguma situação contra a minha família, contra a vida dos meus filhos, que o Senhor lançasse por terra,
mas Deus permitiu. O Senhor me revelou e Ele permitiu aquela situação. Agora, pela segunda vez que aconteceu comigo, a tragédia que aconteceu com meu segundo filho, o Senhor também me mostrou. Antes da gente ser enviada para este campo missionário que nós estamos hoje, o Senhor me deu uma revelação. Eu chegava nesta cidade e eu olhava na janela de uma casa. Chegava em uma casa e eu olhava pela janela. Tinha muitos demônios na cozinha daquela casa. Eles estavam em reunião. Aqueles demônios eram em forma de morcegos. E eles colocavam assim as asas em cima um do outro. E eu ouvia quando eles falavam assim: nós não vamos deixar eles entrar aqui. Aqui ela não entra. Eu ouvia isso aí, eles falando. E eu rodeei pelo outro lado para ir para a área daquela casa. E quando eu ia entrando na casa, aquele demônio veio com muita fúria para cima de mim e disse: aqui tu não entra. E eu falei: eu entro sim, no nome de Jesus eu vou entrar. Ele disse: tu não entra. E veio para cima de mim para me destruir. E eu peguei um pau e comecei a bater na cabeça daquele demônio. Batia muito, muito mesmo. Ele se levantava, saía voando e chamava outro para vir. E eles iam com muita fúria para cima de mim, assim, com sede mesmo, com vontade de me destruir. E eu pegava e batia naquele outro também, e dizia: no nome de Jesus Cristo, eu vou entrar. Amados, e foi uma batalha espiritual muito grande. Eu acordei, eu fiquei com aquilo na minha mente. Eu não esqueço daquela revelação. Porque era uma revelação que o Senhor estava me dando do que eu ia passar nesse próximo campo. E orei ali, clamei ao Senhor, fiz campanha. Mas Deus permitiu eu passar por esta situação. Então, quando o Senhor Ele nos mostra, é para nos dar fortaleza. E aí Deus me fez entender que Ele me mostrou essas situações para mim me fortalecer nele. Mas Ele não iria impedir de eu passar por esta situação. Mas era para mim me fortalecer. Então eu quero dizer para você neste momento: existem situações em nossas vidas que por mais que nós choremos, por mais que nós clamemos, mas é inevitável. Nós temos que passar. Se é da vontade do Senhor de nós passar pelo vale, não tem para onde nós fugir. O que temos que fazer é se fortalecer no Senhor, na força do seu poder, se revestir das armaduras de Deus, como Paulo fala em Efésios 6, do versículo 10 a seguir. Se revestir das armaduras de Deus, para que possamos estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, e sim contra principado, contra potestade, contra os príncipes das trevas, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. São com essas forças que nós lutamos. E às vezes nós pensamos que não vamos suportar essas situações que nós enfrentamos. Mas dentro de nós tem uma capacidade dada por Deus para suportar tudo que Deus permitir nós passar nesta vida. Porque tem a vontade boa, agradável e perfeita de Deus, como fala em Romanos capítulo 12 e o versículo 2. Mas também tem a vontade permissiva de Deus. Por que que Deus permite algumas situações em nossas vidas? Para que o seu nome seja glorificado. Para que sejamos moldados. Deus permite algumas situações, muitas das vezes coisas que nós nem entendemos,
mas Deus permite. Amém, meus irmãos? Que o Senhor te abençoe. Compartilhe esse vídeo com alguém que possa estar passando por alguma situação difícil, algo inevitável. Existem situações em nossas vidas que a gente nunca desejaria passar, mas Deus permite. Deus permite para nos moldar. Deus permite para que o seu nome seja glorificado em nossas vidas. E por mais que nós jamais conseguiríamos entender algumas situações que passamos, mas Deus, Ele sabe de todas as coisas. Então, se nós não entendemos, vamos adorar, vamos agradecer, porque Deus, Ele sabe de tudo.